Boa noite todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso workshop hoje. Já gostaria de agradecer de antemão a presença de todos, o interesse em fazer esse workshop, de participar dessa live. Primeiramente, nós vamos fazer uma primeira parte abordando onde eu vou apresentar o meu conteúdo dentro do tema e numa segunda etapa, nós vamos fazer um bate-papo e esclarecer dúvidas e questionamento que se originaram aí dentro da primeira etapa. Então, também para que esse vídeo não fique, para que essa apresentação não fique muito longa, porque a gente tem um tempo aqui de 50 minutos, nós vamos fazer dessa forma para que o vídeo, esse workshop está sendo gravado, então para que o vídeo também não fique muito longo, a apresentação não fique muito longa quando as pessoas forem ver posteriormente. Primeiramente, eu vou começar aqui fazendo a minha apresentação para as pessoas que não me conhecem e falar um pouco do meu trabalho e o propósito desse workshop. O meu nome é Diego Ramírez, eu sou natural da cidade de Carandaí, trabalho com artes plásticas há muito tempo, né? Há um pouco mais de 20 anos. Tenho as artes dentro da minha família, então eu venho de uma família que é apreciadora das artes, de todas as artes, da música, da pintura. Eu cresci em meio à pintura, aos desenhos, e é uma paixão que eu adquiri muito novo. Então, a arte para mim é muito significativa e é algo muito importante dentro da minha vida pessoal e dentro da minha vida profissional. Foi através dela que eu consegui aprender e me desenvolver dentro como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, hoje é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Após isso, eu sou formado em design, eu sou design de moda, design de vestuário, e comecei a trabalhar nessa parte de consultorias de moda, consultorias de design. Já fui professor dentro da área de processos criativos, que é um dos temas que eu estou trazendo aqui, que o nosso workshop aborda. E vamos falar um pouco da importância do design e dos processos criativos, né? Hoje o meu workshop ele tem como tema design e processos criativos no desenvolvimento de produtos artesanais. Então a gente tem um conteúdo aqui muito grande, muito extenso para a gente poder conversar. E eu espero estar passando da melhor maneira isso para vocês hoje, né? Atualmente eu trabalho dentro do artesanato, dentro das artes, eu trabalho como aquarelista, ilustrador. É uma atividade que eu gosto muito, embora eu exerça outras funções. Hoje eu gosto muito da arte em aquarela e gosto muito da ilustração na técnica de óleo de pastel oleoso sobre papel. Então, as duas atividades artísticas e o desenho a grafite e nanquim nas atividades. Então, essas atividades que eu trabalho
como artista e artesão que eu trago comigo hoje, além de outras, né? Então, esse é um pouquinho de mim, assim, da minha carreira profissional, dos meus estudos. E eu sou apaixonado, eu sou formado em moda e eu sou apaixonado por arte e design. E o mundo da moda é muito rico, muito rico, muito rico mesmo nessas questões de design. Então, a gente vai falar aqui sobre as questões têxteis, as questões de costura. Eu sou costureiro, né? Não desenvolvo essa profissão profissionalmente, né? De forma lucrativa, mas eu sou costureiro, eu gosto de costurar, já dei aula de costura, de corte e costura. E também é uma coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de ensinar, eu gosto de passar isso para as pessoas. Então, já ficou claro aqui a minha apresentação. Para quem não conhece, tem algumas curiosidades aí sobre mim, né? e a gente vai começar aqui a entrar um pouco mais dentro do nosso conteúdo e conversar sobre o nosso conteúdo de design e processo criativo, né? Então, a primeira coisa que eu trago, fica a dica aí, gente, anota tudo que vocês tiverem de dúvida, tudo que vocês quiserem falar, porque a gente não vai interromper isso aqui para poder a gente fazer uma segunda etapa esclarecendo dúvidas, tá bom? Então, vocês anotem tudo aí, enquanto eu vou falando. Pegue papel e caneta aí e anotem para a gente usar esses questionamentos depois. Primeira coisa que a gente vai pensar juntos aqui é sobre a questão da arte e a questão dos artesãos. O que arte e artesãos têm em comum, né? Qual que é a diferença de um produto artesanal para um produto de arte? Então, a gente vai refletir aqui um pouco sobre a arte, né? Então, a arte, o artesanato, ele é uma forma de arte. Ele é uma forma de arte. Porque a arte, ela abrange diversos segmentos artísticos, né? Então, a arte, a gente tem a música, a gente tem a literatura, a gente tem as pinturas, nós temos o teatro, a dramaturgia, as novelas, a música, a pintura, enfim. O campo da arte, as atividades artísticas são muito grandes. E dentro dessas categorias de arte, vamos dizer assim, a gente tem também as suas subdivisões, né? Então, quando a gente fala de pintura, a gente tem pintura em tela, a gente tem pintura em papel, a gente tem pintura em tecido, pintura em parede, pintura em madeira. Então, são diversos tipos de pintura. Pintura em cerâmica, né? Então, são diversos segmentos. Então, a gente fala, por exemplo, da literatura. Existem diversos, não é só livro, existem diversos segmentos dentro da arte de escrever. Tem gente que escreve livro, tem gente que escreve textos, tem livro infantil, tem livro adulto. Nós temos dentro da música diversos estilos musicais, então acaba que dentro desses nichos a gente tem ainda as suas respectivas subdivisões, né? E tudo está ligado ao segmento artístico dentro da arte. Então a gente tem que ter essa consciência que a arte, quando a gente fala arte, a gente está falando de algo
muito abrangente mesmo. Nós temos muitos segmentos para se trabalhar dentro da arte. E dentro disso, o artesanato, que é uma atividade muito corriqueira, né? É uma atividade assim muito conhecida, os produtos artesanais. O artesanato, ele é uma forma de arte. E aí não existe uma diferença muito específica do que difere um artesanato e de uma peça de arte. Mas a gente vai ver que muitas diferenças aliás, a principal diferença entre um produto de arte, uma obra de arte, entre uma obra artesanal, tem algumas diferenças ali, né? E a gente vai refletir sobre isso porque uma das principais diferenças que a gente encontra entre esses dois produtos é o valor, né? O valor de uma obra de arte, o valor de um produto artesanal. E muitas vezes existem produtos artesanais que são verdadeiras obras de arte, que têm ali características significativas que podem e agregam valor, agregam valor a um produto. E isso fomenta o seu rendimento numa venda de produto, porque muitos artesãos vivem do artesanato porque gostam e também porque é uma atividade econômica, né? Também, assim como artistas, também vivem da sua arte. E acaba que um dos propósitos em fazer arte, além do prazer, do prazer, do gostar disso, isso tem um propósito também lucrativo, né? É uma renda, porque exige tempo, é um trabalho e ninguém trabalha sem esse propósito. Então, a gente vai refletir aqui juntos sobre essas características que podem levar a como que alguns artesãos podem levar características para o seu produto e transformá-los, agregar valor nos seus produtos, porque isso é isso um dos nossos propósitos de estudar a arte, né? De estar estudando aqui hoje. Então, a gente começa a fazer essa reflexão do que a gente pode, de quais características que a gente pode diferenciar um produto de uma obra de arte para um produto artesanal. Então, além do valor, como que a gente vai agregar esse valor nessa peça? Então, a primeira coisa que eu tenho para passar aqui para vocês é sobre a questão dos artistas e dos artesãos. Então, uma grande diferença
que esses produtos têm e apresentam no seu contexto é o porquê que a gente produz isso, né? O objetivo daquele objeto, o objetivo, porque a maioria dos artesanatos são objetos decorativos, objetos utilitários, né? Então, a gente tem uma diferença, porque também muitas obras de arte, a maioria delas são decorativas, né? Já não são tão utilitárias, e o artesanato muitas vezes também tem um cunho utilitário, além além da função de decorar, né? Então, isso é uma característica que a gente sempre pensa sobre o produto que a gente se cria, né? Então, o meu produto, ele é só decorativo, ele é uma função de decorar, ou aquele produto ali também vai ser útil, né? Por exemplo, igual, vamos supor, uma pessoa que pinta uma pintura em porcelana. Então ela vai pintar ali uma xícara, um prato, vai decorar aquilo ali de uma forma. Aquilo ali pode ser usado numa mesa de jantar, pode ser decorativo, pode ficar numa prateleira, numa cristaleira. Então, esse objeto, mas ele pode ser utilizado, ele pode ser utilizado. A tinta que eu usei, ela é específica para isso, os materiais que eu estou usando ali é específico, eu vou poder usar aquilo ali. Então, assim, isso pode fomentar a questão do fomentar, desenvolver e despertar o interesse em quem compra esse tipo de produto. Então, você pensar na funcionalidade da peça é uma coisa de extrema importância para se desenvolver um produto, de venda, né? Além do decorativo, porque lógico que a gente adora ver coisas bonitas. Quem não gosta de ver um quadro, uma aquarela, por exemplo, igual eu desenvolvo aquarela, é muito legal a gente assistir, a gente vê uma aquarela bem pintada que vai remeter ali a uma paisagem, alguma coisa que a pessoa goste, né? Uma flor, um arranjo, pássaros, né? Alguma temática ali que desperte o interesse na pessoa. Então, a gente pensar no propósito da nossa peça é muito importante, né? O propósito que a gente está desenvolvendo. Então, essa reflexão de estudar e de pensar isso, ela é para pensar. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante que eu vejo muitos artesãos, por exemplo, se você tem um produto, às vezes, eu desenvolvo, vamos supor, eu sei costurar, eu desenvolvo peças em tecido, né? Então, eu tenho habilidade com a máquina de costura, costuro perfeitamente e tal. Mas eu não tenho habilidade de pintura. Mas eu tenho uma pessoa, um amigo, uma terceira pessoa que desenvolve trabalho em pinturas maravilhosas em tecido. Então, por que eu não costuro, né? Por que eu não costuro? Às vezes eu não vou fazer porque eu não levo jeito para pintar, mas por que a gente não pode casar as duas artes, né? Porque a gente tem a arte da costura, do feitio, porque a gente vai fazer. Então eu tenho ali, às vezes, um pintor, uma pessoa que pinta e vai desenvolver pinturas específicas para as minhas peças. Então eu posso desenvolver ali roupas, almofadas, jogos americanos, tudo de uma forma, às vezes, costurada, diferenciada, mas então a gente casa
esses, esses dois tipos de arte. E isso é tão interessante. Por que eu estou falando isso? Casar as artes. Porque hoje, boa parte dos produtos de moda, por exemplo, tem essa parceria. Isso é uma estamparia, né? Isso é uma estamparia. A pintura em tecido é uma estamparia. Então, aqui ó, a fábrica foi lá, fez o tecido e de repente uma outra fábrica só pintou sobre esse tecido aqui, ó, fez essa estampa. Então, nas questões financeiras aí a gente não entra, mas uma paga a outra, de repente nem sempre o tecido vai sair. Às vezes ela fez o tecido lisinho e só estampou. Isso é muito interessante a gente pensar de fazer, porque isso a gente chama de beneficiamento dentro da moda, é um beneficiamento, é um benefício que o tecido leva. Então, isso é uma coisa que muitos artesãos podem fazer, né? Então, se você, às vezes tem artesãos que fazem cerâmicas, sabe modelar cerâmica ali, esculpir aquela cerâmica, mas não sabe pintar. E por que eu não tenho uma terceira pessoa que pinta e casa isso? Então, é o objetivo de tornar a peça mais interessante, mais então, se você faz, né, beneficiá-la, agregar valor a ela, agregar uma outra coisa, para que se desperte esse interesse. Então, isso acontece na moda hoje, e já aconteceu. Teve uma estilista muito famosa, a Schiaparelli. Ela foi uma das primeiras estilistas que chamaram artistas renomados para estampar os seus vestidos. Então, isso é muito legal e ela virou um ícone porque ela simplesmente chamou alguns pintores famosos da época, na década de 30, 1930. A Schiaparelli mandou pintar os tecidos, os vestidos e estampar ali. E isso foi uma coisa extremamente criativa e que beneficiou as criações dela. Ela tinha ali o ateliê de costura, fazia os seus vestidos e ela... Então, assim, né, por que não a gente pensar nisso? Então, isso e criar ali peças diferenciadas, mais interessantes, mais atrativas, é um diferencial. Então, às vezes pode parecer uma coisa irrelevante, mas se você agrega esse valor, como que você pode fazer isso dentro do produto que você confecciona, pode ser um grande diferencial para o seu artesanato e esse conjunto, essa, vamos dizer assim, esse casamento entre duas técnicas, entre duas artes, pode ser uma coisa maravilhosa, né? Pode ser uma coisa espetacular, extremamente criativa. Isso é criatividade, né? Criar. Então, então isso é processo criativo, né? Eu olhar para o meu produto, eu olhar para ele, a funcionalidade que ele tem, a estética que ele tem, né? A estética, a apresentação dele. Então, isso tudo pode transformar isso aí num produto mais exclusivo e mais interessante. O meu propósito também aqui não é ficar falando assim, ai, eu tenho que melhorar, eu tenho que aperfeiçoar. Porque tudo que você faz, você pode agregar cada vez mais valor, né? Então, é uma coisa muito legal da gente pensar e estimular. Uma outra coisa muito interessante que além da gente pensar aí na questão do objetivo da nossa criação, além da gente pensar na estética da estética da peça, uma coisa muito interessante e
extremamente relevante a gente falar é como essa peça vai ser desenvolvida, como ela vai ser executada, como que eu vou executar essa peça, entendeu? Por quê? Por exemplo, a gente tem como que isso vai ser confeccionado, como que isso vai ser criado. Por quê? Às vezes, vamos imaginar aqui, vamos ilustrar o caso, como se fosse um artista plástico que trabalha com tela, pintura em tela, pintura a óleo sobre tela ou acrílico sobre tela. Então ele tem ali os pincéis, diversos pincéis. Então ao longo das artes aí, alguns artistas começaram a usar espátula, uma ferramenta diferente. Existe a pintura também feita com dedos, feita à mão, somente utilizando os dedos. Isso é uma coisa, o processo de confecção traz um diferencial para essa peça, né? E aí, voltando aqui dentro da moda, eu queria falar para vocês sobre a questão da alta costura, né? Porque a alta costura, para quem não sabe, para quem não, eu acho que ela ilustra muito bem o conteúdo que eu me propus a passar aqui hoje para vocês. A alta costura, ela é ainda hoje uma das coisas que culturalmente dentro da moda e assim dentro de para os franceses, vamos dizer assim, a alta costura ela é uma fábrica de roupas que são verdadeiras obras de arte. E por que ela é uma obra de arte? Por que eu falo isso? Porque existe dentro da alta costura, existe diversas regras para sua marca, para a marca que está lá dentro do comitê de alta costura, que tem um comitê, tem marcas, e elas precisam respeitar algumas regras, né? Então, por exemplo, e isso agrega, essas regras, elas agregam cada vez mais valor para a peça. Por quê? Por exemplo, uma das regras da alta costura, a título de curiosidade aqui, é que a marca seja sediada, a fábrica seja sediada dentro de Paris, na França, no país da França, e na cidade de Paris. Então, ela tem que ter o ateliê ali dentro da cidade de Paris, e isso é uma regra que valoriza, porque, né, quem que pode montar um ateliê, isso filtra, não é qualquer pessoa que pode fazer. Isso filtra, isso vamos dizer assim, isso é um pouco exclusivo, né? Isso traz exclusividade. Então eles determinaram isso. Só que não é só isso. Tem outra característica que tem mais a ver com o nosso tema. Todas as roupas de alta costura são confeccionadas à mão. São costuradas à mão. Então, é por isso que a moda ela tem que ser pensada com muita antecedência. Então, hoje a gente está aqui em 2022. Então, os estilistas que estão fazendo alta costura, eles já estão pensando lá em 2024 para 2025. Eles estão com antecedência. Eles estão pesquisando, porque além do processo de execução ser um processo extremamente minucioso e precioso, tem o processo criativo de criar, de
pesquisa, qual que é o tema, o que a coleção vai trazer, qual o tema que vai ser abordado, e criar essas roupas que tem que ser... Porque a alta costura é apresentada de 6 em 6 meses. Então, aliás, todas as semanas de moda seguem essa coisa. É primavera, verão, outono, inverno. Isso aí no mundo inteiro. Mas, além disso, então ali os estilistas têm que criar, sempre estar criando coisas novas, sempre tem que estar inovando, buscando referências diferentes. É o que eu falei aí para vocês da Schiaparelli, que, né, que trouxe uma técnica diferente de estampar o tecido e comercializar isso. Então, vejam só que não é só o processo de criação e o processo de execução também. Então, assim, tem que ser costurado à mão, é costurado o fio que é costurado a roupa é o mesmo fio que confecciona o tecido. Então, é uma costura e tem uma técnica, um ponto, não é qualquer ponto. Então, existe pontos de alta costura. Então, ali é tudo cheio de regras e que cria exclusividade. Para a gente dimensionar isso, a alta costura, ela é uma roupa de alta costura, ela vale milhões de reais. Em reais. A gente está falando aí de roupas que podem chegar a valores de 90 mil euros, por exemplo, 100 mil euros, 130 mil euros. Vai depender ali muito da criação em si. Então, assim, é um valor exorbitante. É tão grande, que essas roupas são utilizadas, é exclusivo, é uma pessoa ou outra, é uma certa população que pode adquirir esse tipo de produto e que tem poder aquisitivo para adquirir esse tipo de produto. É um nicho, é um mercado. Ali, lógico, a gente também está falando aqui de questões mercadológicas, de poder aquisitivo e tal. Mas é uma coisa interessante da gente pensar e da gente aprender, porque muita gente não sabe disso. Porque a alta costura ela está viva até hoje e ela foi criada há muitos anos atrás. Ela foi criada pelo Charles Frederick Worth em 1800 e muito tempo atrás. Eu tô sem a data específica aqui, mas isso foi recém repassado, e é muito interessante mesmo a gente pensar que todo esse processo a roupa uma roupa de alta costura, ela é tão grande e tão valiosa, e nos aspectos que eu falo, tanto de criação quanto de execução, porque é feita, perdão, é feita com muito rigor, vamos dizer assim, criteriosamente feita com rigor, que ela é uma roupa que vem com certificado de propriedade e ela pode ser deixada como herança, tá? Então, a roupa ela vem com um certificado de propriedade e ela pode ser deixada como herança, como um legado. Então, isso é muito legal da gente pensar, que é uma roupa. É uma roupa. E, obviamente, a gente tem roupas que são industrializadas, que são feitas à máquina. Então, o processo já não é tão interessante assim, não é tão exclusivo. Então, por exemplo, eu tô com esse cardigan aqui, feito por tricô, mas é um tricô de máquina. Então, isso é feito igual essa daqui, deve ter umas... Nem imagino quantos, não consigo mensurar, 1 milhão de camisas igual essa aqui. Então, a fábrica, mas da fábrica feita na fábrica, a gente pode imaginar que deve ter umas
20 mil peças, por exemplo, dependendo da marca que for, que eu nem sei que marca que é, mas 20 mil peças feitas assim, em escala, em larga escala. Então, isso não agrega tanto valor, porque são máquinas que fazem. Então, o fazer à mão, o fato à mano, né? Fazer à mão é uma coisa, é um processo é um processo artesanal, é um processo exclusivo. Então, tudo que é feito à mão traz uma exclusividade. Uma pintura à mão, uma feita à mão, uma pintada à mão, executada para aquela pessoa ali, né? Eu posso fazer, por exemplo, mais uma vez, no meu caso, eu pinto uma aquarela, eu posso ir ali na gráfica e reproduzir ela inúmeras vezes graficamente, né? Reproduz. E assim existe hoje reproduções de obras de arte de artistas famosos aí, como Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, por exemplo, outros artistas que são feitos aí. Mas não tem aquele capricho, né? Não é o capricho, não tem a execução, a mão daquela pessoa que pintou, né? Então, isso a gente consegue até reproduzir, mas não consegue, o fazer é muito mais importante. Então, vamos supor, eu cobro para fazer uma pintura à mão, mas eu posso ter a cópia ali, mas obviamente tem que ser mais barato, né? Ou não, mas enfim, é uma coisa para a gente refletir. Não tô aqui, não é para vocês pensarem no processo de que aqui a gente tem várias pessoas que produzem diversas coisas diferentes, né? E então pensar nesse processo, como que eu concebo meus processos, qual utilidade que eles têm, qual utilidade eles têm e qual valor, agregar valor, cada vez mais exclusividade, para que eles sejam, então pode ser um pouco mais lucrativo você se dedicar mais tempo a fazer um produto ali à mão, por exemplo, mais uma vez na costura. Então, eu tenho, às vezes eu confecciono ali uma capa de almofada, em vez de eu silcar, silcar uma coisa ou estampar aquilo ali termicamente, feito com aquelas prensas, eu posso pintar, que é um trabalho feito à mão também. E agrega mais valor. Né? Igual eu falei, às vezes, ou com certeza um tecido pintado à mão é muito mais valioso do que um tecido pintado mecanicamente industrializado, num processo industrializado. E aí, voltando voltando aqui para a alta costura, o Charles Frederick Worth, para a gente finalizar aqui, que nós já estamos com o tempo quase limitado, o Charles Frederick Worth, ele foi um designer, ele é o pai da alta costura. E o que ele fez? O processo criativo dele, ele começou, ele tem uma história começou, viveu várias experiências de criação em ateliê de costura, porque até então se faziam roupas, as costureiras faziam roupas, não tinha industrialização de roupa como a gente tem hoje, lá em 1800. Então, eram aquelas costureiras que faziam, eram pessoas que trabalhavam com costura, faziam costuras dentro das suas casas, né? E não existia tantas fábricas de roupas assim. Existiam os ateliês de alfaiataria e tal que produziam, isso foi começando a ganhar. Certo? E o Charles Frederick Worth foi uma pessoa que começou a desenvolver os seus projetos aí e coisa. Só que ele tinha um olhar diferenciado para coisa, para costura. Além de uma técnica excelente, dele saber costurar, dele saber modelar, dele cortar e coisa, ele tinha o olhar de design, de design. Então ele foi um dos principais design. Por quê? A gente entra aqui no nosso tema principal do nosso workshop, que é o design, que é o desenvolver. Porque tudo isso que eu falei até agora
você olhar a funcionalidade, como que você pode fazer, qual que é o processo que eu vou usar para confeccionar isso, isso tudo é design. Isso tudo é design. Porque o design, a cabeça do design, ele pensa isso tudo. Como que eu vou fazer, qual que é o processo que eu vou executar, qual que é a funcionalidade dessa peça, né? Para que eu vou criar isso? Então existem aí, o Charles Frederick Worth foi uma das pessoas que criou isso dentro da moda, né? Então as roupas dele tinha, além da, ele criava arte, ele executava e ele começou a ficar famoso quando a esposa do Napoleão Bonaparte, a Eugenie, princesa Eugenie, se eu não me engano, ela começou a notar as criações dele porque ele foi ficando. As criações dele já eram assim, você já batia o olho, já sabia que aquela roupa foi feita por ele. Então, isso é um processo criativo. Isso é o processo criativo dele. Então, ele trouxe para a moda muitas características na modelagem e tal, muitas referências. Então, o processo criativo dele era de um design. E existem design de várias coisas, né? Hoje a gente usa a palavra design para muitas coisas. Hoje se popularizou muito. E acaba que nós todos aqui somos design de alguma coisa. Então, né? Então a gente tem. Eu sou design de moda, mas eu trabalho com outros design de, né? Trabalho dentro de outros designs, né? Nem vem ao caso, mas assim, no caso de pintura é uma questão de design. É pensar que o design é todo esse processo de criação, é o processo de execução. E então a gente tem aí outros, a gente também tem, por exemplo, a arquitetura, né? Arquitetos, a gente tem aí, por exemplo, que ao longo dos anos a gente teve aí escultores que faziam esculturas, né? Obviamente, escultores, mas que começaram a colocar por exemplo, a gente olha o caso das igrejas, né, as igrejas barrocas, históricas, porque as igrejas elas têm um patrimônio artístico muito grande, então as esculturas de santos, as pinturas, né, grandes artistas pintaram essas coisas. Eles pintaram tela, eles esculpiram pedras podiam ser expostas em qualquer lugar, mas também fazia isso dentro das construções, dentro da arquitetura, né? Isso é muito interessante a gente pensar. É um processo criativo. A gente está falando desse de casar essas técnicas, porque isso pode ser muito interessante. Então, quando a arquitetura também é um design, a gente tem os designs de interiores, os arquitetos também têm essa preocupação com a criação. A gente tem muitos arquitetos igual Niemeyer, que também é um arquiteto design, que deixou um legado gigantesco com as suas criações diferenciadas, né? E nós temos também a Aleijadinho aqui em Minas, que a gente pode citar. E tudo isso tá dentro do conteúdo de. Tá dentro do conteúdo de design, né? Então, design é tudo que envolve isso. Então, o propósito aqui, o nosso objetivo é refletir juntos sobre agregar valor ao meu processo criativo, ao meu processo de execução das minhas peças. Porque isso pode agregar valor, agrega valor. E uma coisa muito importante para a gente fechar aqui, que eu queria dizer para vocês, é essa diferença de valor e preço.
porque o valor está todo no processo. É o processo, é o valor que aquilo ali tem, mas é o valor criativo, é o tempo que você gastou executando. Então, às vezes você está pintando, às vezes você pode pintar, por exemplo, eu posso pintar uma aquarela deste tamanhozinho aqui, ó, que deve ser um 15 por 20. Mas eu posso gastar, quanto tempo que eu vou gastar pintando? Quanto tempo que eu passei imaginando o processo, né? Quanto tempo que eu imaginei, quanto tempo eu levei para pensar, para elaborar é a palavra certa, elaborar, esboçar. Às vezes eu posso fazer um desenho previamente, apagar e fazer em outro. Eu posso pintar, às vezes eu imagino uma cena, alguma coisa, e quero pintar aquilo, né? Porque nem sempre a gente vai pintar uma coisa que está na nossa frente, assim, por visualização. Então, vem da minha cabeça. Então, às vezes eu preciso desenhar primeiro, esboçar, vou testar as cores, porque às vezes eu quero algumas cores específicas. Então, aquilo ali demanda um tempo. Não é simplesmente peguei o pincel e joguei a água, gastei ali. Eu posso demorar, a minha técnica pode demorar dias, porque a aquarela eu preciso secar aquele papel, porque o papel absorve muita água, né? Eu tô dando exemplo aqui de aquarela, porque é uma coisa que eu faço. Mas eu preciso de tempo. Então, quando eu costuro, quando eu tenho criação, eu preciso pensar na roupa, o que eu quero de diferente naquela roupa, como que eu vou executar aquilo ali? Aquilo ali é viável executar? Então, isso está tudo no valor, valor que a peça tem, tempo que a pessoa, isso tem que ser monetizado. Agora, o preço está cobrindo tudo, está cobrindo o valor. Por quê? Está cobrindo meu tempo de elaboração, está cobrindo os materiais, né? Está cobrindo os materiais que eu vou executar, que eu vou demorar para executar. Então, por exemplo, eu vou criar uma roupa, tecido A é diferente do tecido B. Então, o tecido B que eu preciso para executar tem um diferencial de valor. Então, ele tem um preço, entendeu? Então, isso está associado ao preço. Mas o preço cobre o valor que essa peça tem. E é essa diferença que artesãos e artistas precisam refletir sobre, né? É como que a gente agrega agrega valor ao nosso preço. Então, essa nossa reflexão, o nosso objetivo aqui hoje foi esse: pensar nos valores, aliás, minto, perdão. O nosso objetivo foi pensar nos nossos processos criativos, o que eu crio, para que eu crio, por que eu crio e como eu crio, como eu executo. Isso tudo tem que ser pensado. Isso tudo tem que ser pensado. Porque quando a gente está falando de pessoas que dependem da monetização da sua arte, da monetização do seu trabalho, é interessante a gente agregar esse valor. É interessante, né? E refletir sobre isso. Então, refletir sobre todo esse processo, como que ele é feito, por que ele é feito, como que eu faço, o que eu uso, né? Então, entra aí também questão, às vezes, as ferramentas que eu uso. Então, eu faço um processo eu uso um processo que é mecânico, por exemplo, uma pessoa que faz, aqui um exemplo totalmente aleatório, mas que é importante, por exemplo, uma pessoa que trabalha dentro de culinária, Então,
se eu faço num forno a gás, por exemplo, ou se eu faço num fogão de lenha. Tá dentro do processo e obviamente um é mais um processo, às vezes a comida, por exemplo, a comida mineira ela é feita no fogão a lenha. É um processo mais demorado, porque você tem que ter ali lenha, você tem mais trabalho para limpar a panela depois. Não posso encostar aqui não. Eu não sou da área de cozinha. Não posso falar muito específico, mas a gente sabe do que é um fogo a gás. E o sabor é diferente para quem come. Eu não sei cozinhar, mas eu sei comer e eu sei que é diferente o sabor, por exemplo. Então, é interessante. Então, se eu estou confeccionando ali, se eu faço bolo, se eu faço coisa, por que eu não faço? E se aquilo ali vai deixar a minha comida meio saborosa, por que eu não tenho? Isso agrega valor. Isso agrega valor. Isso agrega preço. Né? Principalmente a gente, quem está aqui em Minas Gerais. Confeccionar produzir um alimento dentro do fogão de lenha. Então, se você tem um espaço, você pode ter. Lógico que tudo envolve outros quesitos, né? Eu estou falando assim. A ferramenta que você usa para o seu trabalho, para você desenvolver também, são coisas interessantes, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje, vamos recapitular aqui, foi conhecer o design, né? E o design a gente aprendeu que ele é, ele é uma criação, é uma melhora, um aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento ou uma diferenciação, às vezes de coisas que já existe. Então, então, esse é um dos princípios do design, né? Criar coisas diferenciadas e inovadoras, né? No entanto que a palavra vem do inglês, então hoje, inclusive, muitos profissionais usam aí o design. A gente tem, por exemplo, dentro da estética, que também é beleza também, é tudo que é bonito, então a gente usa tem muitas palavras de design. A gente tem o hair design, tem o design de unhas, design de sobrancelha, design de cílios, né? Então, o design tem o design de interiores, que é para ambientes. Então, design é muito usado hoje. Então, é porque é isso, porque são pessoas que criam, são profissionais que criam coisas e inovam, faz a diferença, às vezes, dentro de um segmento. Acho que ficou claro, né? O nosso objetivo aqui é definir design. A gente consegue definir arte e artesanato, né? A gente definiu aqui a arte, a gente sabe que o artesanato está dentro das artes, né? E que a obra de arte, ela ela está muito ligada, porque geralmente uma coisa importante a gente definir aqui sobre obra de arte é porque a obra de arte geralmente ela é exclusiva. Ela é exclusiva, ela é uma só. Ela não tem réplicas. E o produto artesanal, às vezes, ele é feito em série. Então, isso também é uma coisa que diferencia uma obra de arte para um produto artesanal, né? Uma coisa muito interessante que a palavra artesanal está sendo usada muito hoje dentro da confecção de bebida, das produções de cerveja artesanal, hoje virou uma febre porque os processos são mais simples do que os industrializados, né? E isso também não está dentro do segmento de arte, mas se a gente levar também mas está dentro do processo de confecção. Então também é um bom exemplo para a gente definir aqui. E acaba que as cervejas artesanais são melhores, são mais caras em preço do que as cervejas industrializadas em processos industrializados rápidos. Então, isso é muito legal da gente pensar, né? E aí, o nosso outro objetivo foi
a importância do processo de criar e a importância do processo de execução, né? Como artesão, como nós podemos diferenciar o nosso processo de execução, o nosso processo e o nosso processo de criar. O que a gente cria, por que a gente cria, como que a gente cria. E isso é muito legal. É muito legal e muito importante a gente pensar nesse processo, porque todo esse processo é o que vai definir aí os nossos valores e os nossos preços também, né? Então, aqui tá faltando 5 minutinhos para dar a nossa 1 hora de workshop. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria fazer meu agradecimento à Secretaria de Cultura de Carandaí, do município de Carandaí, e falar que esse workshop foi um projeto aprovado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc, né? E eu espero que eu, como artesão e design, possa ter acrescentado algo para vocês, que também são meus colegas de profissão. E espero que vocês possam, do fundo do meu coração, aprimorar e valorizar cada vez mais o produto de vocês. Então, esse era o meu objetivo aqui hoje. Eu vou encerrar porque já vai dar 1 hora, que é o que esse programa permite a gente ficar. E no mais, eu aguardo vocês depois para a gente esclarecer as nossas dúvidas e poder conversar sobre os questionamentos de vocês, tá bom? Deixo aqui o meu abraço e o meu muito obrigado a todo mundo que participou.